Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior. Vamos para mais uma questão. Essa questão ela é bem interessante. Ela envolve a parte de regra de 3 diretamente proporcional ou proporcionalidade, né? Uma questão que foi aplicada num concurso para professores de matemática. Questão bem interessante mesmo. Então vamos lá. Então se liga aí, galerinha. A ideia dessa questão ela fala mais ou menos assim, ó. Considere uma determinada pedra de diamante que, inteira e sem lapidação, pesa 60 quilates e custa 72 mil reais. Então vamos marcar isso aqui, ó. Então a pedra bruta, né, sem lapidação, ela vai custar isso aqui, ó, 72 mil reais, 60 quilates. Essa pedra ela será dividida em 3 pedaços, certo? Então nós vamos dividir aqui um pedaço com 10, outro com 20 e outro com 30 quilates. Que após lapidados, terão seus preços de venda diretamente proporcionais aos quadrados de seus respectivos pesos brutos. Então essa aqui é uma outra informação importante aqui dentro da questão, ó. Certo? Ó. Terão seus preços de venda diretamente proporcionais aos quadrados de seus respectivos pesos brutos. E o comando da questão está logo abaixo. Então ele fala assim, ó, nessas situações, a diferença entre o preço da pedra bruta, então esse preço da pedra bruta nós temos aqui em cima, ó, 72 mil reais, e o preço obtido com a venda dos 3 pedaços lapidados em reais é igual a, então observe aqui, ó, esses 3 pedaços lapidados vai ser justamente, ó, um pedaço de 10, outro de 20 e de 30 quilates, né? Que ao todo daria 60 quilates. Então ele quer saber, ó, com a venda desses 3 pedaços, certo? Então de 60 quilates. Então vamos lá. Então o que é que nós podemos fazer aqui? Primeiro, nós vamos usar a primeira informação que foi dada aqui em cima, né? Na segunda linha. Então nós temos aqui, ó, 60 quilates, que cada 60 quilates desse está custando aqui, ó, 72 mil reais. Certo? Ó, 72 mil reais, beleza? O que é que isso significa? Se eu dividir aqui esses 72 mil reais por 60 quilates, nós temos o preço de cada quilate, certo? Então, eu vou encontrar a parte proporcional aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou dizer que P vai ser equivalente, ó, a 72 mil dividido por 60, certo? Então, eu vou dividir todo mundo aqui por 10. Eu vou eliminar um zero do numerador e outro do denominador. E aí, vou fazer o seguinte, ó, 72 mil, que nesse caso agora vai ficar 7.200, dividido, ó, por 6, tá? Então, aqui vai resultar em 1, que dá um 6, que vai baixar 1. Baixo 2, então aqui dá um 2, dá 12, resta o 0. Esses dois zeros que sobraram, eu trago aqui para o quociente, certo? Então, o que é que eu quero dizer aqui com vocês, para vocês? Ó? Que cada quilate da peça bruta, né, do diamante aí bruto, ele vai estar custando, ó, R$1.200, certo? Ó, então, esse preço aqui, ó, é para cada quilate bruto, beleza? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Porque ele fala o seguinte, ó, que quando a peça é lapidada, esses preços de venda vai ser diretamente proporcional aos quadrados dos seus respectivos pesos brutos. Então, primeiro a gente vai saber, ó, quanto estava custando 10 quilates de peso bruto, quanto estava custando 20 quilates de peso bruto e quanto estava custando 30 quilates de peso bruto. Então, como eu tenho aqui a parte proporcional, então cada quilate estava custando aqui, ó, 1.200, eu vou encontrar justamente esses valores. Então, ó, então a peça bruta, cada parte dessa vai estar custando quanto? Então, vamos lá. Então, se eu dividir isso aqui, ó, em 10 partes iguais, certo? Ó, cada parte dessa, cada quilate vai custar 1.200. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes 1.200. Beleza? Então, os 10 quilates da peça bruta vai estar custando quanto? Então, se eu multiplico 1.200 por 10, então nós vamos ter aqui, ó, aumenta só um zero, certo? Então, nós vamos ter 12 mil reais. Beleza. 20 partes dessa peça, ou 20 quilates, vai estar custando quanto? Então, 20 vezes o valor
de cada quilate aqui, que é 1.200. Então, nós vamos ter, ó, 12 vezes 2 dá 24. Então, aqui vai ficar 24 e vai acrescentar mais um zero. Então, vai ficar 1, 2, 3 zeros, certo? E 30 quilates no peso bruto, no custo bruto, né? O valor desses 30 quilates aí bruto, ele vai estar custando quanto? Então, eu vou multiplicar aqui 1.200 vezes 30, certo? Então, fazendo a multiplicação, nós vamos ter aqui, ó, 0, 3 vezes 6, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3. Então, nós vamos ter aqui o peso bruto, ó, nós vamos ter aqui 36 mil, certo? Então, esses valores que nós temos, ó, ele vai fazer referência para o valor que eu vou encontrar da peça lapidada, certo? Que ele fala que esses valores são diretamente proporcionais ao preço bruto. Beleza, então vamos lá. Então, galerinha, eu vou trazer isso aqui para uma outra página, certo? Para ter mais espaço para a gente desenvolver. Então, galera, não esqueça, tá? Se inscreve no canal, curte aí esse vídeo, passa ele para os colegas, tá? Uma questão bem interessante, tá? E aí vocês vão curtir os próximos vídeos com aulas bem interessantes também. Beleza? Então vamos lá para mais uma dica aqui, ó. Então, continuando, ele fala o seguinte: então nós temos aqui os preços da parte bruta e agora a gente vai achar os preços das peças lapidadas, certo? Então vamos lá. Uma informação que ele traz aqui é o seguinte: ele fala assim, ó, que os preços das peças após dividida, eles terão o preço de venda diretamente proporcional ao quadrado dos seus respectivos pesos brutos. Então vamos lá. Então se liguem aqui, ó. Então a primeira informação que eu tenho é o seguinte, ó. Se eu tenho 10 quilates, o preço de 10 quilates, ó, ele estava custando quanto? 12 mil reais, certo? Isso era o preço de 10 quilates bruto. Vamos lá, 20 quilates bruto, nós calculamos na página anterior, estava custando 24 mil, certo? E o preço de 30 quilates bruto, ele estava custando aqui, ó, 36 mil, certo? Essas informações nós temos aqui na página anterior que a gente acabou de calcular, certo? Então, o que é que ele diz aqui? Uma informação importante. Ele fala assim, ó, que esses preços, que a pedra será dividida em 3 pedaços, certo? 10, 20 e 30 quilates, que, após lapidados, terão seus preços de venda diretamente proporcional aos quadrados dos seus respectivos pesos brutos. Então, essa informação aqui é fundamental. Então, observe o seguinte, ó, se eu elevo aqui 10, tá? O quadrado de 10 passa a ser 100. Esse novo preço que nós vamos encontrar, ele é diretamente proporcional à parte bruta, o valor bruto que nós tínhamos aqui de 10 quilates, tá? Então eu vou chamar isso aqui de X. O que que eu vou perceber? Se ele fala que são diretamente proporcionais, então lembre, se uma variável aumentar o valor no preço, ele vai aumentar na mesma proporção, certo? Então daqui para cá, ó, de 10 para 100, isso aqui foi aumentado em 10 vezes, certo? Então isso quer dizer o quê? Que se eu pegar aqui 12 mil e multiplicar por 10, esse valor de X, ó, vai ficar quem, professor? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 12 mil, acrescentando mais um zero, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, 120 mil, certo? Beleza. Quando a pedra era bruta, 20 quilates estava custando 24 mil, tá? Então a questão fala o seguinte, ó, se eu pegar esse 20, que é o peso bruto, e elevar ele ao quadrado, então 20 vezes 20, isso aqui passa a ser 400, tá? É como se eu estivesse pegando o 20 e multiplicando ele por 20, certo? Então eu multipliquei ele 20 vezes, então ele passa para 400. Esse valor aqui, referente, ó, aos 20 quilates lapidados, vai ser equivalente a quanto? Eu vou fazer a mesma proporção, eu vou pegar aqui o 24
e vou multiplicar por 20, certo? Já que o peso aumentou em 20 vezes, o valor também vai ser aumentado em 20 vezes. Então, nós vamos fazer assim, ó, 24.000, eu vou multiplicar isso por 20, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. Então, nós vamos ter que esse valor da pedra lapidada vai passar para 480 mil. Beleza? Pronto. E a terceira parte, ela também vai ser elevada ao quadrado. Então, 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Então, isso aqui passa a ser, ó, 900, certo? Então, daqui para cá, aumentou, ó, 30 vezes, certo? Então, lembre, ó, se o peso aumentou 30 vezes, o valor também vai aumentar 30 vezes. Então, eu vou pegar aqui 36 mil e vou multiplicar por 30. Então, nós vamos chegar a quanto aí? Então, vamos lá. Então, 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 0. 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 3 dá 9 e 1, 10. Pronto. Então, nós vamos ter que essa pedra lapidada, esses 30 quilates lapidado, ó, ele vai ser equivalente aqui, ó, a 1.080.000, tá? Então, nós vamos chegar à conclusão mais ou menos assim, ó. O total da peça lapidada, ó, ela vai ser equivalente a quanto? Então, nós vamos ter que 10 quilates estava custando aqui, ó, 120 mil. Então, eu vou somar aqui, ó, 120 mil, mais, ó, os 20 quilates lapidados estava custando 480 mil. E os 30 quilates lapidados, ele estava custando 1.080.000, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1.080.000. E eu vou somar tudo isso aqui, tá? Então, nós vamos ter, ó, isso vai ser equivalente a quanto? 8 e 8 dá 16, com mais 2 dá 18, sobe 1. Então, 4 e 1, 5 e 1, 6. Então, aqui vai ficar 6. Então, observe, ó, que o valor da peça lapidada, ó, nós temos esse valor aqui, certo? 1.680.000. Tá? Mas o que eu preciso observar? O comando da questão. Então, se liga aqui no que ele estava pedindo. Ó. Ele estava pedindo a diferença entre o preço da pedra bruta. O preço da pedra bruta. Então, lembre, ó, professor, quanto é que estava o preço da pedra bruta? A pedra bruta, 60 quilates, tá, estava custando aqui 72 mil reais, certo? Isso da pedra bruta, ok? Esse valor que nós temos aqui, 1.680.000, foi das três partes. Eu vou pegar esse 1.680.000 e vou dividir isso aqui, ó, por 60, que eu dividi em 60 pedaços, certo? Eu preciso saber quanto vale um pedaço dessa peça, né? Então, ó, dividindo isso aqui, nós vamos ter por 10, aqui vai dar um 2, então aqui vai ficar 12, aqui vai baixar 4, então vamos trazer o 8 para cá, então aqui vai ser 8, 8 vezes 6, 48, e esses 3 zeros que sobraram, eu trago aqui para o quociente, certo? O que é que eu quero dizer para vocês? Que cada peça dessa, ó, cada pedaço da pedra lapidada, né? Os 60 pedaços, e vender todos eles, cada pedaço, então cada pedaço aqui vai ter 28 mil reais, tá? E o que a questão estava pedindo, ó, era a diferença do preço da pedra bruta. Então a pedra bruta estava custando aqui 72 mil reais, e o preço dos 3 pedaços, quer dizer, os 3 pedaços faz ao todo 60 pedaços, certo? Então cada pedaço estava sendo vendido por 28 mil reais. Então, se eu faço essa diferença aqui, ó, então nós vamos ter, tomando um emprestado aqui com 7, aqui fica 6, então vai ficar 12 menos 8, aqui dá 4, certo? 6 menos 2 dá 4. Então, a diferença em reais, ó, das duas peças brutas das peças lapidadas, 44 mil reais, tá? Então, a alternativa correta, letra A, de abelha, tá? Questãozinha bem massa aí, né? Um nível bem elevado, né? Principalmente nessa interpretação. Então, galerinha, se curtiu, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para
receber as notificações dos próximos vídeos e tamo junto. Até o próximo. Valeu, galera. Abraço.